O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, avaliou que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, às vésperas de completar 100 dias, ainda não conseguiu mostrar a que veio, apesar de ter começado com muita boa vontade, de acordo com a análise que foi feita por Castro. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, afirmou que o governo Lula começou com muita boa vontade, de querer mostrar que era para frente. Mas, de acordo com Castro, com tanta briga interna, isso pode estar paralisando o governo. Ele também destacou que o governo ainda não conseguiu mostrar a que veio e que se eles, as autoridades do governo federal, incluindo os ministros, parassem de brigar e começassem a trabalhar mais e voltar para uma ideia de ser um governo colaborativo, participativo, teria tudo para realmente funcionar. Castro ainda ressaltou que os temas importantes para os estados, como o regime de recuperação fiscal e a segurança pública, ficaram parados. Ele citou como exemplo um suposto sumiço da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal do Estado, destacando que as corporações parecem estar com outras prioridades do que realmente realizar ações importantes, como combater o crime, impedir a circulação de armas de fogo e combater as drogas. Segundo o governador, nunca se viu tanta arma nas comunidades como nos últimos 3 meses. Castro disse que demonstrou sua preocupação ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, e aguarda uma reunião para falar sobre o tema. O deputado Eduardo Bolsonaro defende a candidatura do ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, à prefeitura da cidade de São Paulo contra Guilherme Boulos, do PSOL. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL, disse que não cogita disputar a eleição para a Prefeitura de São Paulo no ano que vem e que apoia a candidatura do colega de Câmara Ricardo Salles, também do PL, para o posto. Segundo o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Salles tem identificação grande com a cidade de São Paulo. Já foi do Executivo Estadual, excelente ministro do Meio Ambiente e um dos deputados mais votados na última eleição. Ele acrescentou que Salles seria o melhor nome para enfrentar Guilherme Boulos, do PSOL, mas ressalvou que essa definição ainda passará por tratativas internas no PL. O comentarista político Hamilton Augusto faz uma análise da tragédia que aconteceu nesta semana em Blumenau, Santa Catarina. Para ele, não é o momento de rixas políticas e ideológicas, e sim de focar na questão da saúde pública. Mais uma semana e o tema de novo, política. Só que dessa vez, além da política, nós vamos falar um pouco também do que está acontecendo no Brasil, a violência. Enquanto o Congresso discute regra fiscal e o Bolsonaro vai depor na Polícia Federal sobre a tal história das joias, nós tivemos em Santa Catarina uma grande tragédia que se repete, né? Essa não é a única desse mês, mês passado também tivemos, enfim. A polícia tem desarticulado jovens, pessoas, com o intuito único de invadir escolas e causar massacres. Para quê? Na sua doentia, busca certamente por fama, como a gente via muito nos Estados Unidos, parecia tão distante de nós. Lamentável. Fica aqui os meus sentimentos, que a Deus conforte as famílias dessas 4 crianças, das outras que foram feridas, daquela professora lá em São Paulo. Enfim, os políticos eles estão buscando agora a todo custo aparecer. Estão falando em detector de metais nas escolas, estão falando em reconhecimento facial nas escolas. Veja bem, em Santa Catarina, o rapaz, o cara, o sujeito, o bandido, o monstro, pulou o muro para matar as crianças. Detector de metais ou reconhecimento facial não vai fazer a menor diferença. Nós precisamos, em primeiro lugar, segurança na escola, segurança dentro da escola, no parquinho, porque certamente ele pulando a escola, naquele momento que ele pulou, talvez ele tivesse feito uma vítima, talvez não tivesse feito nenhuma, porque o segurança ali tomando conta das crianças certamente reagiria a tempo. Isso é necessário. Antigamente nós tínhamos policiais nas escolas, nós precisamos aumentar o efetivo. Esse é o foco. É pensar em curto prazo, para depois pensar em longo prazo. Em longo prazo, a gente tem que começar a entender o que está acontecendo. As famílias estão cuidando dos seus jovens, estão cuidando das suas crianças. Esses jovens que ficam o dia inteiro trancados num quarto, jogando videogame, falando com lá sabe quem. A doença mental que leva a isso é grave. Isso é um caso de saúde pública. Nós precisamos focar
no problema e não ficar tentando achar subterfúgio para promoção política. Lamentavelmente, isso vai voltar a acontecer e nós temos que lutar para que isso não vire rotina, como a gente via nos Estados Unidos. Daqui a pouco sairá das escolas, para os cinemas, para os shoppings, para as ruas e nossos filhos estarão protegidos? Nós estaremos seguros? Precisamos refletir, urgente. A violência bate a porta. Chega. Chega mesmo. E de acordo com o painel de dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, nos últimos 3 meses, a plataforma Disque 100 registrou mais de 120 mil queixas de violações de direitos humanos. Agora o painel passa a ser atualizado a cada 3 meses. Grande parte das acusações recebidas pelo painel são de ameaças e ataques à integridade física ou psíquica das vítimas. Do total de queixas, 61%, equivalente a mais de 73 mil denúncias, foi de vítimas do sexo feminino. A maior parte delas na faixa etária de 70 a 74 anos. Ainda assim, o grupo vulnerável mais atingido no primeiro trimestre, de acordo com o painel da ouvidoria, foi o de crianças e adolescentes, que corresponde a mais de 51 mil queixas. Isso acontece porque, nesse tipo de categorização, o agrupamento se dá por faixas etárias maiores. Por essa métrica, pessoas idosas foram as segundas mais atingidas, com 33.200 casos. Em relação aos suspeitos nas queixas recebidas, 45% são do sexo masculino, ou seja, 55 mil dos casos com prevalência na faixa etária de 40 a 44 anos. Não foram disponibilizadas informações sobre renda e escolaridade dos acusados. Nos 3 primeiros meses deste ano, foram recebidas pela plataforma Disque 100 também 1.761 denúncias em que a vítima integra a comunidade LGBTQIA+. Homossexuais gays do sexo masculino correspondem por 565 casos do tipo. Números constam no painel de dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, que será atualizado a cada trimestre. E depois do intervalo, o governo Lula anuncia retorno do Brasil ao Unasul 4 anos após a saída do bloco. Capacidade de geração de energia eólica deve bater recorde no país neste ano. Voltamos em instantes, até já.